Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o NSS com vocês. Rapaziada, saída confirmada no clube do Remo. A gente vai conversar também um pouco sobre a preparação do time para enfrentar a equipe do América. Vamos falar também sobre a Série B, né? O clube do Remo aí vai ter que vencer o seu jogo, secar seus adversários. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E o grandioso número do Antônio Oliveira, né? Ele tem números positivos e números negativos, por incrível que pareça, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Antes disso, meus amigos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like, compartilhe nossos vídeos. É importante para o crescimento do nosso trabalho aqui, a sua interatividade. Se inscreve aí, deixa o seu like. Muito obrigado aí para todos vocês que gostam do nosso trabalho, que compartilham nossos vídeos, que estão diariamente aqui com El Bigodon, o NSS, né? Acompanhando aí as informações do mais querido da Amazônia, o maior clube da Amazônia do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, tá? Rapaziada, deixando aqui também para vocês os nossos patrocinadores, né? Esse vídeo tem um patrocínio de Thales Tour. Você que está procurando aí pacote de viagem para viajar pelo Brasil e também pelo mundo, é só entrar em contato com a galera da Thales Tour. Tem preço especial, preço que cabe no seu bolso e tudo isso um atendimento personalizado. Tem também, se você quiser visitar a loja física, é só entrar em contato com a galera da Thales Tour. O telefone está aí na tela para você. E também esse vídeo tem um patrocínio de Santa Fé Artigos Religiosos. Lembrando, tá? A camisa do Sírio desse ano você encontra lá na Santa Fé. Além disso, textos, imagens, escapulários, tudo isso você encontra lá, tá? Um preço especial. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Rapaziada, eu queria apenas aqui fazer um comentário em cima do comentário do Rica Perrone. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo do Rica Perrone explicando por que o Remo é maior que a Mucura, né? Ele explicando lá, e é cirúrgico, é justamente aquilo que eu penso também. O Rica Perrone, ele é um cara que entende muito de futebol. Se você não acompanha o Rica Perrone, acompanhe. Ele é um cara bem-humorado, né? Ele fala aquilo que ele pensa, né? Muitas das vezes você não vai concordar, boa parte também vocês não concordam com algumas coisas que eu falo também, é normal. Por isso que os conteúdos estão aí pra você. Mas ele comenta algo em cima dos dois que é bem enfático. Você vê algum torcedor do Remo enaltecer um jogo, um feito do clube e dizer que por isso o Remo é grande? Não. Agora, o nosso rival, nós ganhamos do Boca. Fizeram camisa, né? Homenagearam, eles mesmos se humilham. Fizeram camisa, ganhamos do Boca, jogaram uma Libertadores, ganhamos do Boca, né? E caímos de boca também em Belém. Ah, nós temos 2 Série B, olha só, olha o nível. É por isso que eu falo. Aí os caras não caem na real. Quando vocês enaltecem a Série B pra querer transformar isso em grandeza, vocês estão apequenando o próprio time de vocês, pô. Ah, porque o Remo só tem uma Série C. Nem se o Remo tivesse Série B, irmão. Agora, se tivesse o título de elite da Série A, aí era outros 500. É aquilo que eu falo, né? Você não vai ver o torcedor do Remo usar a melhor campanha da Copa do Brasil como exemplo para dizer que o Remo é grande. O Remo não impõe a sua grandeza. O torcedor do Remo não faz isso. O torcedor do Remo, ele demonstra que o Remo é grande. Ele vai nos jogos, ele lota os estádios. E é aquilo que o Rica falou. Coloca 20 milhões no Remo e 20 milhões na Mucura e você vai ver qual dos dois times se comporta como um clube grande. Eu tenho certeza que o Remo vai se comportar como um time grande. Vai vestir uma camisa, vai ficar elegante. A camisa do Remo é linda. A história do Remo é linda. E a gente não precisa ficar inventando nada. Agora que a gente tá passando por uma fase boa, a gente não fica apontando o dedo pra nada. Agora... Cara, que comida de rabo, mano, que ele deu nos mucurentos, cara. Até doido, bicho. É aquilo que eu penso, né? E tem remista que baixa a cabeça pra bicolor. Eu escutei um remista, juro pra vocês, eu escutei um remista falar o seguinte: os caras são grandes sim porque tem 2 Série Bs. Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Não é possível. Não é possível que o bom senso comeu o seu cérebro. O cara falou isso, eu nem respondi, mano. Porque eu não respondo.
Eu não respondo. A própria humilhação do próprio bicolor já é automática. Eles vão vir aqui nos comentários, pode ter certeza, vão se humilhar aqui. Porque vão querer sempre ser maiores que o Remo. E não são. Agora ganhe uma Série A, ganhe uma Copa Sul-Americana, ganhe uma Copa do Brasil, ganha uma Libertadores, muito difícil, né? Ganhe o Mundial de Clubes. Aí sim, aí são títulos que você pode jogar na minha cara e jogar na cara de qualquer remista. Olha, nós somos gigantescos. Tirando isso, irmão, título de Série B não define grandeza. E você sabe muito bem disso. Rapaziada, bora falar agora aqui sobre a saída do Alvarinho, né? Ivan Alvarinho, vai voltar para a equipe do Amazonas. O Remo contratou o Alvarinho no início da temporada. Ele alternou ali de partidas boas e partidas ruins, né? É um jogador que divide opiniões do torcedor. Uns acham ele ruim demais, outros acham que ele poderia ter oportunidade no time do Remo, né? Acontece que quando o Antônio Oliveira chegou, até mesmo quando o Daniel Paulista já estava ali, o Alvarinho tinha perdido espaço no Remo. E ele não conseguiu recuperar. Fez algumas partidas, não mostrou um bom desempenho e está voltando para a equipe do Amazonas. Tá? O clube do Remo está devolvendo o Alvarinho aí. Se eu não me engano, o Remo tem 70% dos direitos econômicos do Alvarinho. É uma coisa assim, cara. Tá? Não atentei muito bem a negociação. Mas boa sorte para ele lá no Amazonas, né? Inclusive o Amazonas está precisando de jogadores para o sistema defensivo, que o Amazonas está bem complicado, né? Não tem nada contra o Amazonas. Inclusive, se tem um time que eu tô torcendo para que fique na Série B, é o Amazonas, tá? Que tá na zona de rebaixamento. O resto que tá lá, se puder cair, cai, não tem problema nenhum. Bom, rapaziada, falar agora aqui sobre o Antônio Oliveira, né? E os números dele. A gente fala muito dos números negativos do Antônio Oliveira dentro de casa. São 15 pontos, né, disputados e apenas 5 conquistados. Ele, de 5 jogos que o Remo disputou em casa, Mucura, Cuiabá, Novo Horizontino, Avaí e a Ferroviária, o Remo conquistou 5 pontos. Foram 2 pontos contra Cuiabá e Novo Horizontino e 3 pontos contra a equipe do Avaí, aquela vitória de virada, né, depois daquela pichotada lá do Kaique Almeida. Os números do nosso treinador, o português Antônio Oliveira, dentro de casa são terríveis, principalmente na condição de que quando ele chega no Remo, o Remo não tinha perdido nenhum jogo em casa antes do Antônio Oliveira chegar. O Remo tinha vencido, se eu não me engano, 5 partidas, né? Se eu não me engano, tinha empatado uma. Então estava invicto em casa e com aproveitamento absurdo. Agora, com o Antônio Oliveira, o Remo tem o terceiro pior aproveitamento jogando em casa. É algo absurdo, até pela torcida que o Remo tem, né? O Remo é o time que leva mais torcedor no estádio. Tem a maior média de público. É a maior torcida, né, da Série B. Eu tinha essa dúvida com o Atlético Paranaense e com o Coritiba. Eu não tenho mais essa dúvida. Para mim, a torcida do Remo é maior que a desses dois clubes, tá? E isso vem sendo mostrado também aí na média de público da Série B, né? As 4 maiores torcidas são as 2 do Paraná e as 2 do Pará, né? Não tenha dúvidas disso, né? A torcida do Remo, depois vem Coritiba, Atlético Paranaense e em quarta Mucura, né? Então, assim, é óbvio que isso faz totalmente a diferença. Você tem um torcedor presente que vibra, que joga junto, isso é muito importante. E o Antônio Oliveira precisa recuperar isso. Mas temos que falar também os números positivos do Antônio Oliveira fora de casa. Ele disputou 3 partidas fora de casa e não perdeu nenhuma. Ele venceu o Atlético, a única vitória que o clube do Remo conquistou fora de casa foi o Português que conquistou. Mas foi na merda, não interessa. Ele que tava lá na beira, lá, ele ganhou. E 2 empates. Um contra o líder do campeonato, em que o Remo foi superior, né, teve as melhores oportunidades do jogo. E um outro empate contra a Chapecoense, que aí a Chape tá papando todo mundo lá. Tá torando todo mundo lá na Condá, meu amigo. O CRB foi lá, passou mal. O Cuiabá também tomou fumo lá, né? O Remo conseguiu roubar um ponto da Chape lá. Porque foi também um time bastante covarde. Se tivesse tido um pouco mais de ousadia depois que teve ali um jogador a mais em campo, eu acho que o Remo poderia até conquistar uma vitória lá na Arena Condá. Então, de 9 pontos disputados, o Português conquistou 5 fora de casa. É um aproveitamento bom, gente. É um aproveitamento bom. Ele conquistou mais da metade dos pontos jogando fora de casa.
Só que dentro de casa o aproveitamento do português Antônio Oliveira não é bom. E isso a gente tem que pontuar também. Eu não pontuo só aqui as questões negativas não, tá? Eu pontuo as questões positivas também. Se o cara tem pontos positivos, a gente vem aqui e fala, não tem problema nenhum de falar aqui. Vocês sabem disso. Vamos ver agora fora de casa, né? Porque o Remo joga fora, pode vencer o América, né? Conquistar o seu 33º ponto na Série B do Campeonato Brasileiro, encostar mais uma vez, não vai entrar no G4 se vencer, porque a Chape tem 3 vitórias a mais agora que o clube do Remo, né? Então, mesmo que o Remo vença, empate com a Chape, o número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate para você definir ali pontuação, principalmente colocação no campeonato, a Chape tem mais vitórias que o Remo. Mas empatar com a Chape, número de pontos é importante, né? Agora vai ter que ralar as mangas para vencer o América lá, que não será fácil. Deixa aí nos comentários, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.